Olá, no EcoMoft de hoje, além das habituais rúbricas da UVE e da Quercus, vamos mostrar-lhe a quarta edição do On Mobility, as conferências dedicadas à mobilidade sustentável que a Ecomove Portugal organiza com vários parceiros. Desta vez, dedicada aos transportes públicos e ao papel da tecnologia no futuro da mobilidade. Este segundo On Mobility, a Amadora contou novamente com oradores de grande destaque, de municípios, de empresas, de instituições estatais, da área associativa. Uma vez mais aconteceu em formato híbrido plug-in, ou seja, podíamos participar presencialmente ou assistir a tudo online, em casa ou no escritório. E foi o que muitos fizeram, como eu. A Semana Europeia da Mobilidade da Amadora não podia terminar sem acolher a conferência One Mobility. Esta é já a quarta edição de um formato que traz à discussão temas essenciais quando falamos de mobilidade sustentável. Este ano, com o tema Repensar a Mobilidade Interurbana, oradores e participantes encheram o auditório para uma tarde de conversas. A mobilidade urbana sustentável é um desafio das cidades modernas. Se vê na iminência de adaptar o uso do seu espaço a uma nova forma de circular e de viver o território. Nesse sentido, importa dotar as cidades de mais e melhores condições de mobilidade urbana, quer através da aposta no transporte público pesado, bem como na criação de meios de mobilidade suaves, sustentáveis e inclusivos. Dividido em dois painéis, a conferência passou por tópicos importantes como os transportes públicos, enquanto base da mobilidade sustentável, e o papel da tecnologia no futuro da mobilidade. Isto é o reflexo de gerações que se habituaram muito mal, que se habituaram a ter o carro próprio, a andar de carro para todo lado. A bicicleta é, sobretudo, excelente em termos de proximidade. Não faz muito sentido, quase numa circulação de bairro, que as pessoas peguem o carro para depois dar uma volta ao quarteirão, para ir à mercearia ou para ir ao supermercado e depois voltarem. Mudar de hábitos é mesmo mudar de hábitos. Quer dizer, não é passar do carro gasóleo ou gasolina para um carro elétrico, é mudar de hábitos. É passar a andar mais a pé, passar a andar de transporte público, passar a andar de bicicleta. Os autocarros vão ser muito melhores, sem dúvida. Muitas das coisas podem ser ultrapassadas, mas temos que pensar que os autocarros têm que ter terminais. Nas estações tem que haver terminais para os autocarros, tem que haver terminais para os autocarros largarem os passageiros, mas também para ficarem parados quando não têm serviço. Eu não vou conseguir chegar a horas se for de autocarro ou se for de não sei quê, de transporte público, seja ele qual for, as pessoas não vão mudar. No passado pensava-se que os transportes eram autossustentáveis. Não são. Quer dizer, são se não quisermos ter boas condições de transportes. Quer dizer, tem que haver sim uma alteração de mindset, isto é crítico. Penso que os nossos filhos estão muito mais aptos a esta realidade do que nós próprios, que estávamos. Em termos de infraestruturas, passa pelas autarquias que estão a fazer o seu trabalho. Tem que ser um mix. Portanto, nós temos que acabar com o combustível, isso não há dúvidas nenhumas. E não é pelo preço. Mas a questão do carro elétrico nesta altura é que eu tenho que, de facto, alterar a minha cultura. A minha forma de utilizar o carro, como é que eu utilizo o carro e, sobretudo, se sou ou não sou eletrocompatível. Nós não devíamos estar a investir em postos de carregamento rápido. Os postos de carregamento rápido devem ser entre centros urbanos, mas o que eu acho que nós devíamos estar a acreditar era muitos postos de carregamento lento, mas muitos. E o carro carrega à noite. Portanto, há aqui uma questão de adaptação também do modo de vida das pessoas à tecnologia que estão a utilizar. E, portanto, julgo que isso, efetivamente, a partir do momento em que haja um maior número de utilizadores, rapidamente se dissipará essas dúvidas sobre a questão da autonomia dos veículos elétricos. Garantimos que até final de 2020 tínhamos instalado em todas as nossas lojas carregadores elétricos, pelos vistos já vi que utiliza. Sim, há muito tempo. E que, com o reforço de ser alimentado pelos painéis solares que lá estão em cima. Exatamente. A condução e regras específicas de um veículo elétrico. Regeneração. Os veículos elétricos possuem a capacidade de aproveitar a energia produzida na travagem ou desaceleração para recarregar a bateria e assim contribuir para o aumento da sua autonomia, que pode variar normalmente entre os 10% a 25% da sua total capacidade. A melhor forma de rentabilizar a regeneração é atuar em antecipação, quer na travagem, quer na desaceleração, que normalmente se chama de condução de um só pedal. Este método traduz-se em evitar utilizar o pedal do travão e deixar o veículo travar só com base na regeneração.
Aprendizagem. Ao fim de cerca de 3 meses, irá verificar que já consegue uma maior autonomia devido à aprendizagem que naturalmente se vai adquirindo no dia a dia. Irá perceber que é uma aprendizagem natural e não forçada. Em relação à condução em cidade versus autoestrada, podemos dizer que na condução em ambiente citadino é natural que um VE acabe por regenerar mais, uma vez que o inevitável para-arranca típico desses locais acabam por contribuir para uma maior regeneração e, como tal, uma maior autonomia. Já nas autoestradas, o simples facto de não se travar com tanta frequência implica a quase ausência de regeneração, traduzindo-se numa autonomia inferior à que normalmente se obtém em ambiente citadino. Com base nos pontos anteriormente referidos, compreende-se que a autonomia em autoestrada seja normalmente inferior à obtida pelo WLTP anunciado oficialmente, uma vez que esta aferição é um misto do percurso citadino, autoestrada e estrada. E já sabe, pode sempre saber mais em uve.pt, o local ideal para esclarecer todas as suas dúvidas sobre a mobilidade elétrica. Como sempre acontece no One Mobility, houve também transmissão online de tudo o que se passava nos recreios da Amadora. Quem estava presente pôde ainda visitar as exposições que havia no local com as marcas e automóveis elétricos da Semana Europeia da Mobilidade. Das motas e bicicletas elétricas ao autocarro revertido para elétrico, houve ainda direito às ecovoltas by Ubo, com os participantes a poderem experimentar as emoções de andar de kart elétrico. Ao longo da tarde, levantaram-se questões sobre as necessidades que o setor da mobilidade sustentável ainda enfrenta. Os transportes, neste momento, parece-me que são um papel fundamental na vida das pessoas, porque neste momento há pessoas que utilizam o carro absolutamente para tudo. E se calhar é um pouco esse paradigma que acabamos por ter que mudar e levar a que as pessoas pensem e ajam de forma diferente. Em Portugal, infelizmente, estamos muito presos ao automóvel individual e, portanto, o transporte público continua a ser o parente pobre deste sistema que se quer integrado e democrático e inclusivo. Temos que recuperar ou incrementar esse papel. Os transportes públicos têm que ser a base da sustentabilidade, da mobilidade sustentável. A questão é, se os transportes públicos cumprirem esse papel, as pessoas naturalmente irão melhorando a sua mentalidade e com isso melhorando o seu comportamento. Mas para isso é obviamente necessário criar essa infraestrutura, melhorar bastante os transportes públicos e criar melhores infraestruturas. Esta foi mais uma iniciativa organizada pela Ecomundo Portugal, Câmara Municipal da Amadora e Grupo Join. A 4ª edição da One Mobility foi um sucesso e trouxe mais uma vez o debate por uma mobilidade mais sustentável. Apesar de se falar cada vez mais de sustentabilidade, o que se tem verificado é um consumo cada vez maior de energia e de bens de consumo em geral. Somos, por isso, todos desafiados a pensar e definir muito bem quais as nossas prioridades e necessidades reais. E há 2 ideias que temos de ter sempre em mente: recusar e reduzir. Ou seja, recusar comprar produtos supérfluos, recusar e reduzir produtos embalados, reduzir consumo de carne, as nossas deslocações, sem esquecer as férias, recusando o mais possível as deslocações de avião, desligar o stand-by dos equipamentos elétricos e eletrónicos com uma tomada com corte de corrente, em que podemos poupar até 20% de consumo de eletricidade. São tudo exemplos de como poderemos, na realidade, reduzir consumo de energia, matérias-primas e, inevitavelmente, emissões de gases com efeito de estufa. Não há Planeta B, pelo menos por enquanto. Ecomoft tem apoio à produção de Câmara Municipal da Amadora,
Grupo Join, UVE, Quercus.